perpetuarem no poder, fazendo favor para o povo, para se perpetuar no poder. É por isso que isso eu não aceito. É por isso que a gente vem aqui a público dizer como é que está sendo a forma lá em Santa Cruz do Capibaribe, na Câmara de Vereadores dele. O prefeito Fábio, em um evento público recentemente, chamou a oposição de canalha. Pediu desculpas depois porque não nomeou as pessoas. Disse que não são todos que são canalhas, mas considerou que tem vereadores canalhas na oposição. Isso não é uma prova de que, nesse aspecto, a vereadora Jéssica acaba tendo razão, de que o governo Fábio não tem um bom trânsito, não tem um bom diálogo com os vereadores de oposição? Rodei, se você olhar, nunca se foi pago as emendas impositivas. Nunca me pagou uma emenda. Todo vereador em Santa Cruz do Capibaribe tem direito a todo ano R$200 mil para fazer indicação de obras e benefícios à população. Sabe quantas emendas Edson Vieira pagou durante 8 anos dele? Nenhuma. Nenhuma. Sabe quantas emendas o prefeito Fábio Aragão tem pagado na Câmara de Santa Cruz do Capibaribe? Quase todas. Como é que você diz que Fábio Aragão é um prefeito, como se diz, que não dialoga, que não conversa, e tem pagado as emendas de uma vereadora da qualidade de Jéssica Cavalcante, que veio aqui a semana passada, com todo respeito, mentir para o povo? E ele tem pagado. Se a AME Animal, que é uma bandeira da vereadora Jéssica Cavalcante, ela colocou a emenda solicitando o carro já está lá. Então o que é que acontece? Às vezes no calor, na emoção, a gente tá aqui, você, Marco, às vezes a gente erra. E errar é humano. E às vezes no calor da tristeza que o povo de Santa Cruz do Capibaribe, que o povo está passando por uma Câmara de Vereadores que está aqui, que entra para a história. Olha, eu faço parte dos 17 vereadores que tem naquela casa. E o povo me julgue. Se Carlinhos não merecer ser reeleito de novo, bote Carlinhos para pegar a Toyota e vender Sulanca. Mas entra para a história como a Câmara mais ruim que passou em nossa história de Santa Cruz do Capibaribe. E isso, essa fala de Fábio, foi do calor. No calor de ter uma cidade de 100 mil habitantes. E desses 100 mil habitantes a gente vê as localidades que sofrem por a falta de uma saúde adequada, porque a gente está há 2 anos de governo, pegando uma cidade acabada, e não vai ser um print, uma varinha mágica que a gente vai dar e vamos transformar Santa Cruz de um dia para outro. Mas a gente está querendo transformar e eles estão querendo bagunçar, meu amigo Marcos. Fazendo, como se diz, a política da ruindade, da canalice. O prefeito Fábio chamou eles de canalha, mas eu digo aqui em público, para o povo que está me ouvindo, isso é uma canalice que fizeram contra o povo votar contra um hospital. Ney. Então, assim, Fábio tem aquele jeito político, pediu desculpa à população, aliás, aos vereadores, mas a forma que trataram o povo de Santa Cruz do Capibaribe, eu digo e repito aqui. Olha só. Tem intervalo? Vamos para o intervalo. Vou deixar uma pergunta para Carlinhos responder depois do intervalo. A gente vai voltar a falar sobre essa questão dos projetos, até para entender se a Prefeitura de Santa Cruz vai apresentar novamente o projeto que foi retirado pelo governo da tramitação da Câmara. Mas eu vou insistir um pouquinho, vereador, na primeira pergunta, porque semana passada a gente bombardeou Jéssica aqui muito na questão de que a impressão que a gente tem é que Jéssica era a favor de tudo no governo anterior e agora é contra tudo. O senhor mesmo ressalta um pouco isso. No seu caso, parece ser o contrário. É como se o senhor fosse contra tudo e agora é a favor de tudo. O senhor disse que é porque o governo é um governo honesto. O prefeito Fábio é um prefeito honesto. Mas veja, no início do governo houve questionamentos do Ministério Público indicando possível sobrepreço na compra de material escolar no município. Nós tivemos agora, por exemplo, na divergência entre a categoria dos professores e o governo, professores que viraram as costas quando o senhor estava na tribuna da Câmara. E a oposição, seus adversários, estão lhe apelidando de caladinho da Coab. Então, não falta coerência quando o senhor muda tanto? Essa é a impressão que a gente tem. Bem, depois do intervalo, o senhor responde. Depois do intervalo, a gente volta. Cidade.